Olá, que Oi, bom, Cris. Renata, tudo bem? Tudo e você? Tudo jóia, que bom que você entrou. Sempre esses minutos iniciais de uma live a gente fica tensa, preocupada. É, é verdade. Bom que deu certo, Cris. Quero Que te bom. agradecer aí pelo convite. Uma honra aí estar com você, viu? Prazer enorme, Renata. Muito legal ver o trabalho que você está fazendo e me encantou. Sempre quando acredito muito na que um dos os pontos fortes dos seres humanos é outro ser humano. Então, como a gente pode somar força sempre nas nossas metas, nos nossos objetivos, nossas missões de vida. Ai, que legal, Cris. Foi um ótimo encontro aí, mesmo que virtualmente, né, que a Carol proporcionou pra gente. Exatamente. Renata, acho que é legal, se apresenta um pouquinho como é que o esporte entrou na sua vida e depois compartilha aqui conosco. Acho que todo mundo deve estar curioso, o pessoal está entrando aqui. É, o que, como o esporte faz parte da sua vida atualmente? Tá legal. Bom, o esporte, assim, faz parte da minha vida desde que eu me conheço por gente, né? Então, eu comecei a praticar atividade física quando eu tinha 2 anos, que eu tinha bronquite, e meus pais me colocaram na natação. Aí eu acho que nem eles imaginavam que eu ia gostar tanto a ponto de, assim, minha vida ser baseada em cima da natação. Aí, com 8 anos, eu comecei a competir, dentro do meu condomínio mesmo, tinha alguns campeonatos, e aí comecei a gostar. Aí saí para nadar fora, né, em clubes aqui em São Paulo. E aí eu nadei competitiva até os 21 anos, na época que eu estava na faculdade. E aí depois começa a trabalhar, enfim, aí não competi mais, mas ainda hoje adoro nadar, né? E aí quando eu tinha uns 20 anos, assim, eu sempre usei a corrida como base, né, para nadar. E aí depois comecei a correr mais, aí entrei para trabalhar numa consultoria esportiva. Aí me tornei maratonista também, né? Corri 2 maratonas, algumas meias. Então o esporte esteve sempre presente na minha vida. E desde pequena eu sabia que eu queria fazer educação física, né? Eu entrei na faculdade em 1994 e hoje em dia é mais comum você ver as pessoas fazendo educação física, né? Mas naquela época eu era a única da minha escola e a única do meu cursinho a prestar educação física, assim, ninguém que eu conhecia ia prestar. E aí tinha até assim algumas piadas, né? Puxa vida, você vai fazer o quê da sua vida, né? Vai ficar jogando o dia inteiro e tal. Então, acho que assim, eu enfrentei até um preconceito mesmo, mas assim, tudo pelo amor ao esporte, né? Que eu sempre tive. Então, assim, eu assim, gosto muito de ser professora, me encanto, né, junto com os meus alunos, e é realmente o que eu gosto de fazer, né? Para mim é uma alegria acompanhar, né, um grupo de pessoas ou uma pessoa, vendo ela se desenvolver no esporte, né? Então, isso daí sempre me encantou. Antes de a gente ir até na continuidade, o que você faz atualmente, que é muito legal você compartilhar, é interessante, Renata, como você traz que você começou o esporte de uma necessidade, uma bronquite, né? Que Uhum, vários de nós temos, morando numa grande cidade, ou já faz parte, então daí você descobriu a natação e como mais tarde você se tornou também uma maratonista, corredora, que é algo que muitas vezes eu vejo os pais, mentores, famílias aflitas, falam, meu filho ainda não encontrou aquele esporte que ele se conecta, que é fantástico para ele. Nós temos uma relação muito forte com o futebol, mas ele não uhum. demonstra como isso, como é muito uma questão de mindset, né? Que você também aprende toda uma parte, foi atleta como nadadora e depois mais tarde também como na corrida. Então, como um ajuda o outro também, né? Na vida. Sim. É, eu acho que assim, principalmente quando a gente é criança, eu acho que todos os estímulos são muito válidos, né? Então, quanto maior assim, a vivência da criança com os mais variados tipos de atividade, Perfeito. eu acho que é muito bom, porque acaba desenvolvendo, né? Aqui em São Paulo tem vários clubes que
Tem, por exemplo, a educação de movimento. Eles vão treinar, né, desenvolver várias habilidades com as crianças e ali você já vai detectando, né, quem tem habilidade para isso ou aquilo de uma maneira bem lúdica, né? E aí eu acho isso, né? Por exemplo, eu era daquelas que, assim, na época de escola, quando tinha campeonato, nossa, eu adorava. Aí eu adorava tudo, era vôlei, basquete, futebol. Para mim, assim, qualquer esporte eu estava fazendo, né? E, assim, eu sou suspeita para falar, né? Meus filhos, desde pequenos, né, entraram para o esporte e não tinha muito boi, sabe? Por Uhum. exemplo, não de uma maneira imposta, né? Mas lógico que assim, a natação, eu falei, gente, é uma questão de sobrevivência. Então, Exato. assim, vocês vão nadar até saber nadar os 4 estilos, né? Uhum. Aí, pelo menos, para você não ficar preocupada quando você vai num churrasco e tem piscina ou tá na praia, enfim, né? Eu acho que isso daí é muito importante. Mas, por exemplo, meu filho, ele nunca gostou de jogar futebol. Então, ele passou assim, capoeira, judô, aí depois ele foi para aí natação sempre fazendo. E aí ele falou, ah, enjoei da natação. Aí ele foi lá ver o polo aquático. E aí ele se encantou, ficou dos 8 aos 18, criou uma família, né? Assim como você bem sabe, né? Então, assim, eu acho que o esporte ele tem muito a acrescentar na vida das crianças e eu acho que direciona muito, principalmente na época de adolescência, né? Quando eles vão ficando mais velhos, eu acho que ele deixa as crianças e os jovens longe de muita coisa, sabe? Ruim, né? É. E é algo que até o Marcos escreveu aqui, o esporte, o benefício desse conscientizar, né? Então, é bem como eu estava falando com você, escrevi o livro aqui, o esporte, um palco para a vida. Como o esporte, ele vai preparando você para aprender a vencer, aprende a importância da dedicação, que não importa o quão talentoso você seja, sem a dedicação, a prática, aquela persistência, você não tem o resultado que você almeja, aprende a lidar com adversidades, podem ser seus melhores amigos, né, para se fortalecer, crescer. E é um ponto também bem interessante quando você trouxe o esporte na primeira idade, como muito associado também ao divertimento, né? Algo como Sim. inspiração, não exposição, que isso é algo que na minha família veio muito forte. Meu pai foi que escreveu o livro comigo, o Pedro Pinciroli Júnior, ele foi atleta de 2 Olimpíadas e na época ele era jogador de polo aquático, foi capitão da seleção brasileira há vários anos e na época nem tinha modalidade feminina. Mas Uhum. ele sempre usou o esporte, eu sou mais velha, tenho 2 irmãos mais novos, mas o esporte como um meio de união, de divertimento, final de semana ir no parque, jogar um vôlei, achar uma quadra que tinha um basquete para piscina. Então isso também é algo que permitia também o momento de estarmos juntos, se divertir e Sim, conforme vai pegando maior paixão, vai trazendo todos esses benefícios, por exemplo, como disciplina também. total. O Marcos aqui E interagindo fora que conosco. eu acho que assim, o esporte, além dele ensinar muito para a vida, né? Por mais que naquele momento até a criança ou o jovem esteja até passando por um momento difícil, que é nível de treinamento e tal, mas logo depois, ou até na idade adulta, eles vão perceber assim, o quanto eles são diferenciados pelo fato de terem vivenciado o esporte, né? Então, eu sempre acredito muito no poder do esporte como educação mesmo, né? De você pertencer a um grupo, de você saber seguir regras, de você perder, cair, levantar, porque senão você vai aprender, na minha opinião, isso lá na frente e sem ter aquele molejo, né? Você já viveu muita coisa com o esporte que transfere muito para a vida pessoal, profissional, né? A vida familiar. E eu adoro esses momentos de esporte. Tem sempre uma lembrança gostosa, né? Mesmo com a Verdade, família, com os amigos. É sempre uma lembrança boa, né? sem dúvida. E Rê, conta para o que você faz atualmente, que eu acho que é Uhum. fantástico. Então, eu tenho um projeto que chama Recomece, que é justamente assim, para incentivar as pessoas que não praticam atividade física
a praticarem, ou mesmo aquelas pessoas que já praticaram e por qualquer motivo que seja, abandonaram. E aí é difícil você recomeçar, né? Então tem gente que até fala, você acha que é mais difícil começar ou recomeçar, né? Eu acho que é sempre, os dois são desafiadores, mas quando você recomeça, você tem uma referência do que você fazia ali atrás, né? E que provavelmente pelo tempo sem atividade, você não vai mais fazer num primeiro momento. Não que você nunca mais vai fazer, mas você cria uma referência que já não existe mais, né? Você tem uma referência. Então, esse projeto ainda assim, na pandemia, ele, assim, foi que aí falei, não, gente, eu adoro ajudar as pessoas, então foi uma maneira de eu poder ajudar, porque na pandemia ficou todo mundo preso em casa, nem eu, como professora, tinha vivenciado fazer atividades físicas dentro de casa, né, num espaço pequeno que fosse, né, quem mora em apartamento, enfim. E ali veio essa vontade, porque eu via muitas pessoas assim, nossa, eu preciso praticar atividade física, né, como se assim, a atividade física tivesse surgido ali, né? Uhum. Então, assim, sempre ela teve importância, só que eu fiquei muito feliz das pessoas enxergarem essa importância, né? Então, foi um movimento muito bacana. Mas, por outro lado, como as pessoas estavam em casa, muitas vezes apareceu um monte de aplicativo e que colocava lá uma aula para um iniciante. Só que realmente não era um iniciante sedentário que estava em casa, sem noção do corpo, e muita gente acabou até assim se machucando ou não sei nem o que é pior, eu falar, nossa, Deus me livre, eu não sirvo mesmo para praticar atividade física, né? Então, o que eu acho é que esses primeiros contatos com a atividade física, eles são muito importantes, né? Igual aquela coisa, né? A primeira impressão é que fica, né? Na atividade física já tem o sofrimento ali na hora de você estar ofegante, de repente, no meio descoordenado, não sabendo o que está fazendo, e ainda no dia seguinte você acorda com as dores musculares, né? Então a pessoa fala, caramba, meu, eu não sirvo para isso. Então, eu sempre gosto de iniciar ou recomeçar de uma maneira muito leve, muito tranquila. Eu brinco que até é ridículo. Tem que ser ridículo para você, assim, nem percebeu, já fez, pronto, acabou. Nossa, já fiz, né? E no dia seguinte, repetindo de uma maneira. Até a hora que a pessoa cria aquela rotina, né? Que aí já fala, nossa, hoje eu quero fazer. E acho que quando você coloca uma atividade que a pessoa é capaz de fazer, assim, o benefício é muito grande, porque a chance dela se manter em atividade é maior do que, por exemplo, chegar para ela e falar assim, não, você tem que ir na academia 5 vezes por semana, ficar lá 1 hora pelo menos. A pessoa não gosta, a pessoa não está habituada, a chance dela ir 3 dias e falar, Deus me livre, não quero mais, e aí ela fica mais tempo ainda afastada. E a ideia é ser uma coisa bem prazerosa para que a pessoa comece, goste e se mantenha. Tem muitos casos de pessoas que, nossa, começaram a praticar atividade física na idade adulta e se descobre uma grande corredora, né, uma grande ciclista, né, uma grande jogadora, seja do esporte que for. E aí você fala, caramba, imagina se essa pessoa tivesse tido a oportunidade lá na infância, né? Tava nas Olimpíadas, né? Então, mas Então, eu acho que nunca é tarde, né? Então, recomece, Renata, não é somente para pessoas que nunca praticaram um esporte ou para uma determinada idade, são para todos aqueles que querem recomeçar ou durante a pandemia, como você disse, quando a gente começou a falar cada vez mais sobre saúde mental e a gente viu aquela falta de previsibilidade, o que ia acontecer. Então começou, acho que saíram muitos estudos sobre a importância do esporte, que é não somente a saúde física, mas como ajuda o aspecto mental, maior foco, você se sentir mais forte, mais pleno e ter até desenvolver as ferramentas internas para conseguir dar conta de uma situação inusitada para muitos de nós, né? Sim. Então Eu acho que o atleta, seja atleta ou seja esportista, né? Esportista é quem pratica qualquer atividade, né? Que seja. Quando tem um desafio pessoal ou profissional, eu acho que assim, eu tenho certeza que o esporte ajuda muito na tomada de decisão, na calma que você tem para você enfrentar, porque não é a primeira vez que você está enfrentando um desafio, né? Então, seja um desafio de falar, nossa, eu vou correr uma maratona, né?
Seja eu vou participar de umas Olimpíadas, ou seja você caminhar numa prova de 5 quilômetros, né? Então, assim, o que eu tenho pensado muito ultimamente é assim, como que eu quero estar quando eu tiver 70, 80 anos, né? O que que eu tenho que fazer hoje? Não adianta, assim, às vezes eu vejo muito pessoal falar, quando eu me aposentar, que eu vou ter mais tempo, aí eu vou fazer. Mas aí, sei lá, né? Não é garantia do que você faz agora que você vai estar realmente perfeito lá. Mas as chances aumentam e muito. Então, é como se fosse uma poupança, né? A poupança, né? Esses investimentos daí, né? Poupança é coisa de gente velha, né? Mas aí você não pega o dinheiro, né, rendendo rapidinho. Você vai pegar ele a longo prazo. Com a nossa saúde é a mesma coisa. O que você faz hoje, você vai fazer repetidas vezes e vai ter um benefício a longo prazo, né? Não tem nada imediato, que hoje é um grande problema. As pessoas estão muito imediatistas, né? Uhum. Então, assim, querem uma pílula mágica, um negócio que você toma, um negócio que você passa, um negócio que você, né? Então, eu acho que é isso, é ter a paciência de respeitar um processo, né? Não dá para pular etapas, porque vai pagar um preço muito alto lá na frente, né? Perfeito. E Renata, você até falou que o que são as fórmulas, você vê que aumentam muito a chance de você ser bem sucedido nesse reinício. Então, algo que você falou para ter a paciência. Que mais? Compartilhe alguns casos conosco. O que faz diferença para quando você quer Uhum. trazer uma transformação positiva em sua vida? Eu acho que tem alguns fatores que ajudam, né? Então, por exemplo, você começar isso com alguém da sua família, né? Ou você combinar com uma amiga, né? Porque aí sempre vai ter aquele dia que você não tá afim. Aí a tua amiga ou teu familiar vai falar, não, hoje a gente vai. E um dia você que vai falar, não, hoje você vai. Então, quando você cria um comprometimento com alguém ou com algum grupo de pessoas, é gostoso. E eu gosto sempre de associar atividade física com algo prazeroso. Então, assim, nossa, odeio praticar atividade física. Tá bom, combina com uma amiga e vai tomar um café. Só que aí vocês vão andando tomar o café, entendeu? Ou para o carro no café, anda lá 15, 20 minutos que seja, senta e toma um café. Com certeza esse café vai ter um gostinho mais gostoso, sabe? Então, eu acho que quando a gente começa a criar momentos especiais envolvendo o esporte, eu acho que tem tudo para dar certo, né? Aí, assim, a paciência, né? E também a questão da disciplina. Mas a disciplina, tem gente que fala assim, eu não sou disciplinado. Mas a disciplina, ela é treinável, né? Então, assim, não é que você nasceu indisciplinado, vai morrer indisciplinado, né? Você aprende a ter uma disciplina, né? Então, o que eu penso muito é assim, você não se comparar com os outros, porque às vezes a maioria das vezes é uma comparação desleal, né? Porque você fala assim, nossa, a minha amiga vai na academia 5 vezes por semana, fica lá 2 horas, depois ainda pedala, corre, nada no fim de semana. Você está se comparando com uma pessoa que já está ali naquela estrada, né, do exercício há muito tempo. Então, o que eu sempre falo? Você admira alguém que pratica atividade física? Pergunte para ela como ela começou, né? Então, assim, putz, como é que era quando você começou? Com certeza ela não faz o que ela faz hoje. Não fazia o que ela faz hoje. Então, tirar a comparação também. E começar muito devagar. Então, por exemplo, teve uma vez que eu fiz um desafio de 21 dias. Era 21 dias praticando atividade física todos os dias. Mas era assim, tinha dias que aumentava, era 20 minutos, no fim do desafio era meia hora. Mas no começo eram 5 minutos, né? Porque eram pessoas sedentárias. Então, assim, dá até vergonha falar assim, gente, não caminhei meus 5 minutos hoje. Uhum. Então, assim, quando você começa de uma maneira muito fácil fazer, dá uma sensação de conquista, né? É como se você colocasse um tijolinho ali, né, na sua disciplina. Hoje eu fiz, hoje eu fiz. E às vezes fazer até um calendário, vai fazendo um X no dia que você se propôs a fazer, né? Uma coisa que eu acho muito importante é você criar um compromisso com você, de falar assim, meu, é tal dia, tal hora. Porque se você acordar e falar, vou ver se hoje eu vou caminhar. Eu falo caminhar porque o caminhar é o mais fácil, né? Você não precisa nem de roupa, né? Você só vai, né? Então, tudo que você conseguir facilitar é melhor.
E a gente, por mais que seja corrido o nosso dia, se você tem um compromisso de trabalho ou na escola dos seus filhos, você não vai deixar de fazer. Você vai dar um nó no seu dia, mas você vai. Só que a gente tem a mania de se deixar sempre por último lugar, né? Uhum. Então, quando você cria um comprometimento com você mesma, né? Aí você fala, é tal dia e tal hora. E tem que fazer sentido para quem quer começar ou recomeçar. Então, assim, por que eu praticar essa atividade física é importante para mim? Porque aí num dia que nem aqui em São Paulo tá maior frio hoje, né? Conhecemos com 10 graus. Então, assim, num dia de muito frio, de repente, se você não tem um porquê claro na sua frente, você vai falar, ah, tá frio, não vou hoje não, né? Então, você criar um porquê e que só tem que fazer sentido para você. Pode ser falar assim, que nem eu falar, eu quero ter 70 anos e ser independente, né? Tomar banho sozinha, ir lá na feira, tal. E tem pessoas que falar, não, eu quero emagrecer, cada um tem o seu objetivo. E tá tudo bem. Cada um tem o seu e tá tudo certo. Então, assim, quando você cria essas ferramentas mesmo, eu acho que é isso que vai fazer você devagarzinho, você conquistar algo grande. Então, eu quero ir na academia 5 vezes por semana, 1 hora por dia. Ok, quantas vezes você vai hoje? Nenhuma. Então tá. Você vai começar com 2 vezes por semana, 20 minutos. Ah, mas aí não adianta nada. Tá bom, não adianta nada, mas é melhor do que nada, né? E aí você vai ficar 2 semanas fazendo isso. Depois de 2 semanas, está encaixado, você não perdeu, fez 4 treinos. Ótimo, vamos aumentar para meia hora? Ou vamos colocar mais um dia, 3 vezes 20 minutos por dia? E aí você vai construindo uma base sólida, né? Porque o que a gente vê muito também é a pessoa que vai e faz aula, faz isso, faz isso, faz aquilo. No dia seguinte ela nem anda e depois nunca mais vai. É. Ela cria uma memória ruim, né? Interessante trazendo aqui, né? Que é algo como pequenas mudanças na vida podem criar um grande impacto. Sim. E é algo que eu sempre fui uma apaixonada por alta performance, né? Então, isso, desde a época, fui capitã da seleção brasileira de polo aquático, depois joguei profissionalmente na Itália, daí me tornei executiva. Até eu estava dando uma palestra lá no INSPER e falaram, por que você deixou o ambiente de alta performance? Eu falei, porque no banco tem muito ambiente de alta performance. Uhum. E sempre me atraiu foi o que leva a pessoa em alta performance. E Sim. recentemente eu estudo a ciência da felicidade com o Dr. Tal Ben-Shahar, que é um doutor em psicologia positiva, criou um dos cursos, ele começou em Harvard, que ele viu que 80% dos alunos, que estudantes mesmo de universitários, até o terceiro ano sofriam depressão. Então ele criou uma ciência, um estudo, como criar uma jornada mais prazerosa enquanto você está numa alta performance de um ambiente acadêmico. Uhum. As coisas que ele compartilha muito, que você tem os objetivos do todo Réveillon. Você pensa, eu quero o ano novo, começar a ser mais fit, fazer esporte, almejam, quero ter uma vida, um trabalho, quero passar mais tempo com minha família, e criar aqueles 10 objetivos. E no começo tem muita Uhum. força de vontade. Só que a força de vontade por si só não consegue promover uma transformação, criar um hábito positivo na sua vida. Então você precisa da força de vontade e também, então tem o willpower, que fala em inglês, o way Uhum. power. É qual é a estratégia que você vai implementar aqueles seus objetivos. E muitas vezes Perfeito. não tem 2, no máximo, e começa pequeno. E daí você entra numa espiral positiva e Uhum. ascendente, né, de aprendizado que Sim. o cérebro aprende como é possível. E você começa a criar os caminhos neurais também, coloca o objetivo e começa a evoluir. Muito legal. Ai, que show. É muito legal, né? Assim, é apaixonante, né? E aí, quando você vê uma pessoa que, né? A gente tem um exemplo, assim, de um casal que o marido era corredor e a esposa não, né? E aí ele chegou lá para correr a maratona, né? Até lá em Nova York. E aí ela ia lá no trem. Aí falava, mas você não quer nem dar uma caminhada? Não, não, só vim aqui acompanhar ele. Ah, só vim acompanhar ele. Bom, aí começou com umas caminhadinhas, começou com corrida, ela também se tornou maratonista, né? Oh, legal. Então você fala assim, é o ambiente, né, que você vive, também tem muito isso, né? Se você tá com pessoas que estão naquela vibe de balada,
Verdade. beber todo final de semana, né? Você vai ser o estranho no ninho ali, né? Então também assim, não que você tem que quebrar essas amizades e só fazer amizade do esporte, não é isso, né? Mas quanto mais você se coloca no ambiente, então por isso que às vezes um grupo é bacana. De repente fala assim, eu gosto de patinar. Tá bom, vai procurar um grupo que patine ou que ensine a patinação, né? Porque aí você cria já, você tá com pessoas que gostam da mesma coisa que você, que estão buscando coisas muito parecidas à sua. Eu acho que tudo isso ajuda, né? Excelente. E aqui, eu acho que nós duas podemos trazer perspectiva interessante. Veio uma pergunta aqui da Carol. Eu não tô vendo as perguntas, sabia? O que a pessoa tá falando, não sei Ah, por mas deixa que quê. eu te falo, eu te puxo Ah, aqui. então beleza. Então, Tá. qual conselho vocês dão para quem está voltando de uma lesão para não desmotivar? Fala você primeiro, Rê, e depois eu acredito. Olha, o que eu acredito é quando a pessoa é, tem uma lesão, ela tem uma referência passada, né? Que foi o que eu falei um pouquinho ali no começo, né? Então, eu acho que toda essa energia que a pessoa tem para o treinamento, naquele momento que ela está com lesão, ela não vai poder fazer, né? Ou ela vai fazer alguma coisa adaptada, ou ela nem vai treinar para focar no tratamento. Então, eu sempre falo, agora o seu treinamento é o seu tratamento. Mergulha de cabeça nisso, com foco, com toda a dedicação, né? Todo o empenho, todas aquelas habilidades, né, que a pessoa tem para colocar aquela energia toda no tratamento, para ela voltar 100%. E eu sempre falo, por mais que lá no começo que a pessoa não acredita, quando você se machuca, você volta ainda melhor, né? Por quê? Porque você criou uma consciência daquilo que você tem que fazer que você não cria quando você não se machuca. Porque enquanto você não se machuca, você fala, tem que fazer musculação, tem que fazer aquilo, fazer. Ah, tá bom, mais ou menos, faz. Não, você entende que aquilo lá, assim, você depende disso. E quando você volta ainda mais forte, a sua cabeça tá boa, porque você fala assim, meu, eu tô bem. Lógico, vai ter uma readaptação no começo. É aí que você tem que usar a cabeça para você não se comparar no dia que você se machucou. Por quê? Porque você perdeu, né, o condicionamento. Então, quando você volta, o grande desafio é eu crio um novo caminho. Você vai pegar todas as experiências boas que você teve antes da lesão e vai trazer para você. Mas não dá para você se comparar com o dia que você se machucou, porque seu desempenho é outro. Mas se você conseguir pegar o que tem de bom nesse processo todo que você fez, você volta e aí respeita o processo, mas vai voltar ainda melhor. Muito bem colocado, Rê. Até no livro eu entrevistei diversos atletas, né? Uhum, As pessoas que eu entrevistei foi a dupla, né? A Martine Grael e a Kaena Kunze, que as duas uhum, são bicampeãs olímpicas. Elas, a categoria nova de vela, elas ganharam em Tóquio, no Brasil, e ganharam no Rio, no Brasil, e agora em Tóquio também, em 2021. E é interessante que antes do Rio de Janeiro, a Kaena conta que ela se machucou. E foi algo, por um momento, ela ficou pensando como é que, agora imagina, antes de umas Olimpíadas, faltava acho que um mês, poucos meses, como é que eu vou fazer? Eu estou em alta performance, como é que nossa, preparar toda a parte do polimento, como é que vai ser isso? E um momento também, o foco, que você falou muito, era a recuperação, mas um momento de trabalhar muito o encontro delas, a estratégia, esse lado de comunicação. Então, deu um espaço, permitiu para trabalhou outras vertentes também. E depois culminou o resultado, a conquista da medalha de ouro. E quando eu estava saindo, eu tive recentemente em São Paulo, eu moro aqui em Miami, né? Eu encontrei com um médico, Paulo Baroni, que é medicina esportiva, e a gente estava justamente conversando sobre isso. Que aqueles atletas, quando se machucam, que isso faz parte e aprendem dessa lesão, é, uma chance deles de voltar, sem dúvida, fortalecido. Aqui sim. volta zerado, tem aqueles casos extremos, tem que parar, mudar a atividade, tem também. Mas como trabalha isso, que é um período como você tem os benefícios, ganha maior conscientização, que a gente falou Sim, no início, do como cuidar melhor do seu corpo e conseguir um melhor resultado.
com certeza. E É, como... eu acredito nisso. Boa, Rê. E Renata, você trabalha também em empresas, né? Que empresas muitas vezes a gente vê depois da pandemia, teve até um estudo da muita gente pedindo demissão porque não fazia mais sentido o estilo de vida que tinha, quando falava em balanço de vida, e muitas vezes entrando em burnout, né? De esgotamento mental. Então, o que você vê que é o principal desafio em empresa? Combinar o ambiente corporativo e com o esporte, esse lado de cuidar de si mesmo. Sim. É, então, aqui em São Paulo, a gente teve o exemplo, né, a coisa de 20 anos atrás, né, do grupo Pão de Açúcar, né, com a Abílio Diniz, que Lembro. ele implementou, assim, esse negócio de qualidade de vida dentro da empresa de uma maneira, assim, brilhante, né? E ele sempre foi um grande exemplo de pessoa que praticava atividade física e acabou levando muita gente a praticar atividade física, né? Então, eles têm o grupo deles, né? PA Club, tem corridas e tal. Então, isso daí incentivou muitas outras empresas a levar esse mesmo perfil, né? O que é difícil a gente sabe que tem empresas que têm como é que fala? Eles têm uma cultura de que assim, tem que sair tarde, senão você não está trabalhando, né? Aí já fica empatado, né? Porque aí a pessoa se, poxa, eles querem me dar qualidade de vida, mas não posso sair antes das 8 da noite, sabe aquela coisa assim? Que quando eu saio cedo, o pessoal me olha torto e tal. Então, eu acho que é uma cultura mesmo dentro da empresa. E eu, assim, admiro muito quando alguém levanta a bandeira de que não, vamos cuidar da nossa saúde. Porque, assim, os benefícios que os colaboradores vão ter praticando atividade física, o que eles levam de resultado para a empresa é muito valioso, né? Tanto deles estarem mais dispostos, deles ficarem menos doentes, deles terem todas essas qualidades que a gente está falando de repente trabalhar melhor em grupo. Eu acho que tudo isso reverte em benefício real para a empresa. A gente já teve casos de, por exemplo, tinha um garoto que era um motoboy de uma empresa que ele estava para ser mandado embora, porque ele não interagia com as pessoas falavam se não tinha um bom relacionamento. E eles começaram um grupo de corrida. E aí o que aconteceu? O menino era um super corredor, aí todo mundo da empresa olhou para ele com outros olhos, tipo assim, gente, o cara é um corredor e tal. Bom, no fim ele foi até promovido na empresa, por quê? Porque o esporte ali iguala todo mundo, né? Porque se o cara é o presidente da empresa e o motoboy, que ali no caso era o melhor corredor que tinha, as pessoas olham para ele de outra maneira. E aí tudo isso vem como uma coisa boa para dentro da empresa. Então, por exemplo, agora eu estou com um projeto de uma empresa que são, assim, é um grupo pequeno, né? São 6 pessoas. Mas a gente combinou de fazer uma prova aqui em São Paulo que vai ser 20 de novembro. Então, Uhum. a gente já está organizando vocês podem fazer caminhando, caminhando e correndo ou correndo. Temos 3 meses, que é tempo mais do que suficiente. Mas já cria um ambiente gostoso entre eles, né? E na hora que vai chegar lá, no dia, e eles participarem num ambiente totalmente diferente do que eles estão acostumados ali no corporativo todo dia, com certeza vai trazer benefícios para eles. Depois disso, ainda mais, né? Nessa construção dos 3 meses já vai fazer diferença. E depois que eles participarem da prova, é uma conquista. Então, eles juntos vão ver que eles podem conquistar qualquer coisa que eles quiserem, né? Sem dúvida. É bem interessante isso que você falou do Pão de Açúcar, lembrando. Eu tenho visto um trabalho muito interessante da Track and Field também, criou um Uhum. portal de esporte, Sim, várias aulas de organizando desde corridas, beach tênis, yoga também, seja para sim. os próprios colaboradores como externos, são muito interessantes. E a gente teve uma pergunta aqui da TT falando como incorporar o esporte como parte da rotina e o lado seja a rotina acadêmica ou corporativa, né? Que a gente estava falando que o melhor é ótimo quando a empresa apoia e vê os benefícios disso, porque tem muitos Uhum. benefícios, isso é comprovado cientificamente. Sim. Mas é interessante, Tete, que as melhores fases que eu e quando eu fiz o mestrado ou quando também estava na escola, quando eu estava treinando,
era quando eu estudava e tinha um nível de foco muito maior. Então, muitas vezes, aquilo quando você tem a tarde inteira livre, ou você Sim. procrastina, deixa para depois, ou não tem aquele mesmo foco e não, os seus hormônios não estão da mesma forma do lado positivo que te afeta o mental, isso também é comprovado. Então, você fazendo uma atividade física te permite, você tem que ser muito mais focado no estudo, na hora de dormir, é aquela hora de dormir, porque você sabe como é importante 8 horas de sono, alimentação, você começa a se alimentar melhor. Então, como um todo, você cria uma vida também que mais focada na saúde, que te permite você ser melhor estudante ou melhor profissional e cuidando também de si próprio. Concorda, Renata? Algo mais? Total, total. A gente sempre fala, né, assim, tipo, quando você tem muito tempo, né, você vai deixando para depois, né? Quando você tem o tempo curtinho, você tem que fazer aquilo lá. E aí a disciplina vem a partir também do esporte, né? Exato. A gente teve outra pergunta aqui: como encontrar o ponto de equilíbrio entre pressão de alta performance e boa saúde mental? E isso aqui também é interessante, que a gente teve grandes atletas trazendo o exemplo disso, né? A própria Simone Biles, durante os Jogos Olímpicos, né? Toda expectativa quando ele entrou para a quantidade de medalhas, ser uma das atletas que estava criando história, né? E ela priorizou o lado mental, a competição. Então é algo que a gente vê muito, que hoje em dia, que para você criar uma relação sustentável do esporte de alta performance, você tem que trabalhar a saúde mental. E algo que você trouxe bem interessante aqui, Renata, e eu vejo muito nos seus posts, como você traz, é associar isso, a gente fala até a genialidade do e não a tirania do ou. Então, ou eu sou atleta de alta performance, ou eu saio com meus amigos, Uhum. ou eu tiro férias, ou eu vou ser um gestor exemplar na minha empresa, ou eu me permito sair mais cedo e estar com minha família, eu sair no horário certo. E você Uhum. incorporar a genialidade do E, que isso que cria uma sustentação na sua vida também. E trazer o prazer, né? Como você disse, o prazer quando tem um companheiro fazendo junto, um prazer de um cafezinho, que você mencionou que ou antes ou depois de uma atividade física também, e cuidar do momento de recuperação de si próprio, se dar permissão para ser humano, que quando não Uhum. está tão bem, saber que pode levantar a mão e pedir ajuda também. Sim. E Não tem super-homem, né? Nem Mulher Maravilha, né? É lógico que na alta performance a pressão é muito grande, né? E normalmente o atleta também se cobra muito. Mas eu acho que quanto mais a pessoa se conhece, né? Antes dela dar aquela espanada, ela já começa a ver assim, não, tem alguma coisa aqui que eu preciso dar uma ajustada, né? E assim, né, Cris, eu acho que você também é de uma geração que assim, a parte mental, psicológica era quase zero, né? uhum. Então era assim, era vai ou vai. Então assim, eu fico muito feliz que hoje em dia tem uma equipe, né, multidisciplinar, seja com atletas ou seja com esportistas, que ajudam muito nessa parte, né? Sem dúvida. E até interessante, quando eu entrevistei também para o livro, alguns técnicos também, né? Então, um deles que, dia 9 de setembro, agora, às 7 horas da noite, eu vou lançar o livro em inglês, o Sport, a Stage for Life, aqui em inglês. E um dos técnicos que entrevistei é o Adam Krikorian, que é um técnico da seleção feminina do polo aquático aqui dos Estados Unidos. Ele já ganhou 4 medalhas de ouro com a seleção. Então é interessante que quando ganha uma medalha de ouro, já é um baita feito. 2 medalhas de ouro e quando ganha 4, mostra uma É. consistência e um método que está dando certo também, né? Então, Uhum. ele traz muito isso, a importância de treinar, a prática, se puxar cada vez mais, né? Mas chega um momento, como é importante a gente, chega um momento, não sempre, ver quando precisa ter aquele final de semana para estar com a família, quando você precisa, o seu corpo, a gente estava falando de se machucar, precisa também ter
uma alça aqui, né, no treino, precisa sair de férias. É algo que eu fiquei muito interessante, que eu estava lendo artigos sobre o Palmeiras. Não sou palmeirense, vendo todo o trabalho que está fazendo o Abel Ferreira, né, com o time aí no Brasil, com o Palmeiras, que está gerando resultados muito positivos. Sim. Então, inclusive, diz que além de toda a estatística de mensuração que faz, como é que eles estão, os atletas, eles também perguntam, né, como você está sentindo hoje, como é que você está. Então, isso ajuda ele a incorporar até nas escolhas dos titulares, quem vai jogar, de final de semana, quem vai viajar, quem são as pessoas que, inclusive, precisam dessa alça também, né? Uhum, com certeza. Ô, Cris, queria aproveitar também e te perguntar assim, né? Você que tem, né, um pai atleta, campeão, filha também, né? Todos envolvidos aí no polo aquático. Eu imagino que deve ser o maior orgulho, né, para o seu pai e para você também, né? Passando de geração a geração. Você contar um pouquinho assim, como é que é o polo aquático na vida de vocês e falar também do seu livro. Ah, que bom. Com todo prazer. O esporte na nossa família veio do meu pai para mim sempre como uma forma de união familiar. Então Uhum, era associado a algo gostoso, prazeroso. Então a gente, quando viajava para a praia, correr na praia, ver o nascer do sol e nadar mais longe que os surfistas, que parque, legal. final de semana. Muita gente fala, Cris, mas eu nunca fui atleta. Como é que incentivo isso? Não precisa Uhum, ter sido atleta, é você incentivar com essa sua presença, fazer algo prazeroso. Vamos sim. começar juntos uma caminhada, vamos descobrir uma pista de esqui artificial no interior de São Paulo, vamos lá, vamos descobrir. Então é Uhum. achar esse prazer. E foi um método que eu trabalhei muito com minhas filhas. A minha filha do meio, por exemplo, é bailarina e sempre deu um maior apoio. A mais velha, ela começou também na natação, se destacava, e mais tarde que ela escolheu o polo aquático. A Uhum. mais nova, ela está encantada com ginástica olímpica. Ah, Então, que legal. permitir as diferentes fases, né, o experimentar diferentes esportes e ter essa associação. Tinham momentos, por exemplo, final de semana, que muitas vezes os pais falam, mas eu vou perder o final de semana Uhum. na competição. E não é perder, né? Você está É investindo, ganhar, né? tá indo lá, ganhar no longo prazo, mostrar o apoio para ele, mostrar o seu exemplo, que está lá presente, né, um para o outro. Uhum. Então, todas essas lições é aquilo como vai trabalhando que a gente trouxe no livro, como um esporte, um laboratório para a vida. Então, a gente traz muito a rede de apoio. E meu pai, para mim, até no livro eu falo, ele sempre foi um lindo inimigo. Que a primeira vez meu pai falou inimigo, Cris. Eu falei, pai, foca no lindo. É muito É, associado àquelas pessoas que você escolhe na sua vida que te permite enxergar os pontos cegos, te traz dicas, você vai além do que você iria sozinho, te tira da zona de conforto. Quantas uhum. vezes após os jogos eu não queria falar do polo, ele falava, Cris, vem aqui, quando você quiser falar, me avisa. Então essas coisas são pessoas que identificam tão do seu lado e te ajudam a ser a melhor versão de si mesmo. Com certeza. E você sabe que, só fazendo um gancho no que você falou, o meu pai sempre foi um grande incentivador, né? Minha mãe também, né? Meu pai sempre estava nas competições e tal. E uma vez teve até uma competição aqui no condomínio, e assim, tinham duas pessoas, e era competição entre os prédios, que era uma brincadeira. Aí falou, gente, qualquer um que nadar já vai pontuar, que vai ser terceiro lugar, só tem dois. Aí a gente falou, vai, pai, não sei o quê. A gente sabia que ele não sabia nadar, né? E aí ele foi, mas foi uma farra, né? Mas foi uma brincadeira. Mas só para dizer que, assim, eu e minhas duas irmãs fomos nadadoras e meu pai não sabe nadar, entendeu? Então, assim, é um exemplo, falando em cima do que você está dizendo, que realmente você não precisa ser um pai nadador para incentivar suas filhas nas competições, né? Então, eu acho que é você aproveitar ali o momento, né? Porque
eu sempre falo, né? Eu brinco sempre, né, com a Carol, quando as meninas vão lá competir, nadar. Eu falo, parabéns para vocês, né? Para vocês todos. Por quê? Porque ela vai, ela leva, ela busca, ela vai. Não sei o quê. Então, assim, se os pais não têm essa participação, muitas vezes a criança perde aquela referência, né? De falar, minha mãe também não tá nem aí, meu pai não tá nem aí, também não vou, né? A criança tem que gostar muito se os pais não derem o incentivo e ela ir por ela mesma. Verdade, sem dúvida. E é interessante que na autobiografia do Rafael Nadal, ele fala sobre isso. Que quando ganhava, ele sempre falou no primeira pessoa do plural, nós ganhamos. Que tem Uhum, toda uma rede de apoio à família por trás. E quando sim, também eles falaram, nós perdemos hoje, não foi um bom jogo. E até foi interessante que uma amiga lê e falou, Cris, parece até um pouco fala, coitado, ele não pode trazer para ele, traz um outro. Eu falei, pelo contrário, é muito mais ele tá ressaltando o papel de cada um, do time, né? Que mesmo em esportes sim, individuais, que você tá numa quadra aparentemente sozinho, como requer todo um time para você conseguir desenvolver e realizar o seu potencial máximo. com certeza. Que exemplo legal que você trouxe do seu pai, nem nadando e como mostrando aquela coragem para experimentar, né? E É, isso uma farra. trouxe um baita exemplo para você e para suas irmãs. Sim, ah, muito bom. E Eu sempre acho que o esporte ensina demais, gente. Demais mesmo. Não é puxando sardinha para o esporte, não, mas é porque é mesmo. né, e aqui entrou mais uma pergunta: quais são as diferenças que a gente acha em termos de incentivo e pressão no esporte entre Brasil e Estados Unidos? Eu não tenho muita, assim, eu sei algumas coisas assim, né? Que eu e a Carol a gente conversa bastante, né? E aí falando, vai, que né, ela tem as filhas praticamente na mesma idade, né, dos meus, né? E eu fico assim admirada como aí não é que assim, por exemplo, aqui o que eu vejo muito é assim, é, ah, dando exemplo meu, né? Ah, tia, deixa o João ir com a gente para o shopping, ele vai treinar, né? E eu vejo que assim, é um estranho no ninho, né? Tipo, é um que sai. E aí são poucos, né? Aí eu sinto muito que assim, o pessoal sai da aula e já vai uma galera, né? Então, acho que esse incentivo de você não ser o único que está indo lá para a piscina, para nadar ou para jogar polo, o que quer que seja. E eu acho que a grande diferença é quando aqui a galera chega na idade de faculdade, assim, a maioria para. Que Porque é uma assim, dó, que é que é uma pena muito. É, ver tanta gente talentosa e como se destaca o Brasil em termos de criatividade e tal, quando está em modalidades mais juvenis, e depois porque tem que parar quando entra em faculdade. que é o que você falou, né? O ou e o e, né? Você tem que ou treinar ou estudar, né? E aí eu acho muito triste isso, porque realmente você vê assim, lá eu sou sócia do Paineira, você vai lá nas categorias dos menores, aquela criançada fala, ai gente, que lindo, né? Tanta gente e tal. Você vai nos maiores, vai minguando, e assim, eu vejo pelo João que a gente viveu 10 anos, né? O polo aquático junto com ele, são poucos os que conseguem, assim, vou lá umas 2, 3 vezes semana bater uma bolinha à noite, né? Com o pessoal lá do adulto, né? Então, assim, eu sinto por isso, porque às vezes a pessoa que sai do Brasil, vai aí para os Estados Unidos ou para outro lugar, continua jogando polo pela universidade. Aqui não tem isso. Então, acho que assim, dá muita dó. Eu sempre joguei, minha vida inteira foi como seleção brasileira, né? Foi no Brasil, eu joguei o período na Itália. Então, acho que uma das grandes diferenças é como você falou, que principalmente é o acadêmico vivendo lado a lado do esporte. Eles Uhum. veem o esporte como forma também de aprendizado, desenvolvimento do ser humano integral, né? Uma maior conscientização, uma pessoa mais cidadã, que conhece, está se desenvolvendo, sabe lidar com autoridades, com técnico, com juiz, Sim, expor também como se prepara na hora de entrar em campo, entrar numa competição. Então, isso trabalha mais lado a lado
eu vejo, e mais tarde tem o benefício de você conseguir uma bolsa, que toda vez que você continua com o estudo, mesmo sendo um atleta, você se prepara melhor para o futuro em momentos de transição. Então, quando você não for continuar como sua carreira de atleta de alta performance, você tem mais opções na sua vida. Ao mesmo tempo, nos Estados Unidos tem que tomar muito cuidado que a pressão é muito grande para a bolsa de estudos, e porque é uma ferramenta também de transformação social muito grande, de oportunidades quando você consegue uma bolsa de estudos. Então, o nível de cobrança pode ser muito grande também dos pais e do próprio atleta também. Então, quanto mais a gente falar em esse tema de saúde mental ao lado de alta performance, prepara melhor, seja o atleta, a família, para equilibrar melhor isso. Com certeza. E estamos chegando ao final aqui, Ai, que nos delícia, 2 minutos. Prazer enorme estar trazendo aqui esse bate-papo com você de um tema que a gente é tão apaixonadas, né? O com esporte certeza. das nossas vidas e como trazer mais pessoas para na prática do esporte, trazendo todos os benefícios. Que mensagem você gostaria de deixar para as pessoas que estão aqui conosco, Renata? Olha, Cris, primeiro eu quero te agradecer pelo momento aqui, foi muito prazeroso, passou muito rápido. Quero agradecer a Carol também, né, que nos uniu. A mensagem é: não tenha pressa, né? Faça um pouco por dia, que é o que vai fazer diferença para a sua vida. Boa. E eu deixo também aqui uma mensagem, gente, vai atrás, estuda mais sobre esse tema de saúde mental, que hoje em dia é tão importante, seja cuidando de nós mesmos e também para os jovens, seja você pai de família, educador, mentor, como a gente pode trazer maior conhecimento sobre isso e apoiar as pessoas que estão no nosso redor. Eu acredito muito que cada um de nós tem a semente de grandezas dentro de si. E cabe, muitas vezes, a nós ajudar a identificar essa semente de grandeza e trazer, regar, luz do sol, tomar todos os cuidados para que ela possa desabrochar. Então, Renato, um prazer enorme estar com você. E vamos manter. Prazer é o meu, Cris. Pessoal, muito obrigada por ter entrado aqui conosco, participado desse bate-papo, colocando as perguntas, interagindo. Muito obrigada. Tchau, tchau, Rê. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada. Muito obrigada. Obrigado você.